Boa noite, pessoal. Estamos aqui para o 20º episódio do Pode Sair Podcast. Meu nome é Ana Bárbara. Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Kika. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Padre Jamil. Olha aí, vocês não podem acreditar, não, né? Nem a gente. Esse episódio. Eu falo assim, é aquele mesmo? Quanto tempo? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite para vocês. Boa noite. E obrigado pelo convite. Nós estamos muito felizes de ter o senhor aqui com a gente. Que a gente descobriu, a gente pensou assim, que é possível? Vamos tentar, Sim, né? não custa tentar, né? Pois é. Hoje o senhor está em Brasília, né? Morando em Brasília. Moro em Brasília. Na Edições CNBB. Eu moro na... A Edições CNBB é uma filial da CNBB. Uhum. Tem o local de trabalho, mas eu resido na sede da conferência. Entendi. Uhum. E faz quanto tempo que o senhor foi daqui do SESI? Para lá? Para lá. 2011. Nossa, são 13 anos já. Uhum. 13 anos. E a Cristo Rei vai fazer 25 anos, ano que vem. E aí o senhor ficou aqui até quando? Porque em Orlândia, que era a paróquia da São José, depois foi para Franca. Em Orlândia eu estive em missão de 1993 a 2005. Nossa, foi bastante tempo. 12 anos. Uhum. 12 anos. E aí depois foi para Franca. 7 anos em Franca. E depois fui para Brasília e está lá até hoje. Certo. E aí, como que funciona? Foi um convite? Eles conheceram o senhor e falaram, olha, eu acho que seria bom, a gente convidaria para trabalhar com a gente aqui em Brasília e entrar em contato. Na época, o nosso bispo diocesano aqui em Franca era Dom Pedro Luiz Estringuini. Uhum. E aí falaram para ele que necessitava de um trabalho lá, especificamente de diretor da Edições CNBB. Uhum. Fui convidado e aí... E está lá até hoje. E a Edições CNBB é tipo uma editora mesmo, que faz livros, bíblias, coisas de formação. Exatamente. E tal, da igreja. Sim. E o senhor é responsável por isso. Exatamente. O nome do senhor está lá no meu catecismo. Catecismo, a Bíblia Sagrada, a tradução oficial da igreja no Brasil. E várias publicações de grande porte, né? A última delas que nós trabalhamos durante anos e anos, esses 13 anos, todos praticamente até o final do ano passado, foram devotados grande parte para um novo missal. O missal terceira edição típica também. E aí a Edições CNB que também quem organizou tudo também. Nós que somos os responsáveis. E é um trabalho prazeroso, deve ser, né? Todo o trabalho feito para Deus. Cujo intento é servir a evangelização, de fato deve ser prazeroso, nunca deve ser um peso. Sim. E é o caso. É o caso, que bom. E como que funciona? O que o senhor faz lá? Eu vi, o senhor está como diretor-geral lá dentro. Então, assim, as pessoas mandam... Como é que funciona isso que o senhor faz, essa parte da direção? Ela é uma editora, né? Então, nós temos as publicações, publicamos todos os materiais oficiais da igreja no Brasil. Aprovado pelos bispos, em assembleia, aprovado nos conselhos, seja o conselho que a gente chama CONCEP, Conselho de Pastoral, ou o Conselho Permanente, que é um órgão maior, e também as publicações que vêm da Santa Sé, do Vaticano, como, por exemplo, agora a última foi essa carta encíclica do Papa, né? Dilecti Nos. Nós somos responsáveis pela tradução e pela produção editorial. Entendi. Dizer, traduzir, revisar, editar e passar por todo o processo. A Edições CNBB, embora não possua gráfica própria para impressão, ela tem todo o trabalho de produção, que a gente chama de produção editorial. Então, hoje, eu, como diretor-geral, sou responsável por exemplo, o grupo nosso de colaboradores hoje, diretos, que trabalham lá na sede junto comigo, são 105 colaboradores. Nossa, é bastante gente. E temos os indiretos, aqueles que trabalham no Brasil inteiro e até fora do Brasil, e que exercem alguma atividade não ligado diretamente, mas por outros vínculos, junto com a Edições CNBB. E eu lembro que eu fiz escola de teologia e o senhor era professor responsável pela escola. Sempre
gostou dessa questão também, dos estudos e tal. E isso tem ligação muito, né? Porque acredito que antes de chegar na gente, os livros, tem todo um trabalho por trás, né? Nós chamamos de produção editorial. Uhum. É um trabalho de verificar o primeiro texto que chega, de ler e aí de propor correções, de propor novos rumos, novas ideias, e às vezes dizer isso daqui, enfim, depois de consulta às várias comissões, que a gente chama, uma delas é a Comissão para a Doutrina da Fé, que é aquela que é responsável por ver se o livro, se o texto, especialmente os nossos, né, os nossos da edição CNBB, se os nossos livros não podem jamais por ortodoxia, aquilo que é próprio da doutrina da fé. E depois, se é um livro de liturgia, tem que passar pelo crivo dos especialistas em liturgia. Se é um livro de catequese, passar pelos crivos dos especialistas em catequese. Tem todo um processo. Exatamente. E o nosso trabalho é de coordenar tudo isso e de fazer parte do conselho editorial que diz, esse livro vamos editar, esse livro não vamos editar. Mas normalmente as nossas produções maiores são as produções de textos oficiais. Entendi. Como a carta do Papa, os documentos da igreja e tal. Exatamente. Padre, você continua mantendo contato com o pessoal de Franca, da diocese? Você é de Franca mesmo? Eu continuo em termos canônicos, eu continuo vinculado à diocese de Franca. Eu sou padre da diocese de Franca. Até agora. Até agora. Até hoje. Até hoje. Não sei amanhã. Amanhã, exato. Mas até hoje. Continuo sendo padre encardinado na diocese de Franca, desempenhando minhas atividades como se fosse um padre que está com uma atividade em missão. Enviado pelo bispo. Na época foi o Dom Pedro Luiz, hoje o Dom Paulo. A cada 4 anos, quando se faz a eleição de uma nova presidência da CNBB, então normalmente nós entregamos a nossa carta de renúncia ao cargo, que é para eles ficarem livres para montar toda a equipe de trabalho. Mas aí eles falam, não, vai continuar. E aí é feito de novo um convênio entre a CNBB e a diocese. E o senhor pensa algum dia voltar? A gente está nas mãos de Deus. A gente, olha que, enfim, nós estamos sempre a serviço. O senhor é daqui de Franca mesmo, não? Não, eu sou natural da cidade de Jales, no interior de São Paulo, aqui, mais para o interior, né? Sim. Vim para Franca, acho que eu vim para Franca não para a diocese especificamente, mas para fazer meus estudos complementares na faculdade. E aí foi que eu entrei para o seminário. Isso lá pelos idos de 86, 87, muito tempo atrás. Não, gente, eu sou de 85, não faz muito tempo, não. Você já era novinha. Ô, padre, e aí como que foi que você descobriu a vocação? Tipo, era jovem, e aí, como já desde sempre sabia? Participando na igreja, eu só fui para o seminário já assim, não fui menino, fui jovenzinho. Então já tinha maturidade suficiente para saber que era aquilo. Que era especificamente o que Deus chamava a gente a realizar. E aí foi ordenado em Franca mesmo? Em Franca, na paróquia Santa Rita. Trabalhei aí em 91. Então vou fazer 33 anos de padre no final desse ano. Nossa! E depois, em 92, aí fui para trabalhar como vigário paroquial e chanceler da Cúria, junto com Dom Diógenes. Fiquei lá 1 ano, e em 93 eu vim para a Orlândia. Nasci. 93 eu vim para a Orlândia. E aqui o senhor tem uma história, né, grande, bonita, de amizade, as pessoas até hoje lembram, são saudosas. E uma coisa que a gente estava falando ontem de perguntar para ele é sobre o Cristo, né, Cristo Rei. Verdade, o Cristo pintado. Eu falei para ela, eu acho que eu tenho quase certeza que foi alguma coisa do Padre Jamil. O Cristo, o nosso Cristo Rei, que é o patrão, na verdade, pintado na parede. Como que foi que você falou, olha, já era capela? Como que foi essa história? Tipo, já era para ser Cristo Rei? Ou foi o senhor que falou, olha... Não, já a paróquia, a igreja, né, era a capela da São José, quando eu cheguei aqui em 93.
E isso perdurou por vários anos, vai fazer 25 anos agora, não é? No nosso, foi só em 2000, né, que virou paróquia. Exato. Então, em 93 para cá. Em 94 veio o padre Lalim. Que ele ordenou em 93, não foi? Eu acho que eu lembro disso. Ele ordenou... 92? Ele ordenou em fevereiro, se eu não me engano, né, com a memória, em fevereiro de 94. 94. Se eu não me engano. E ele veio já trabalhar comigo. Ainda, tinha 2 anos. Nós estudamos ali. Um ano adiante, ele um ano depois. Aliás, ele ordenou acho que 93 mesmo. E ele veio já trabalhar comigo. Era o padre Márcio Rirulim estava saindo daqui para estudar em Roma. Eu assumi como pároco. E o padre Lalim. Vigário. Ficamos eu e o padre Lalim durante todos esses anos, e depois aí dentro do processo de nós observarmos a vida comunitária aqui em Orlândia, nós vimos a necessidade de que houvesse a criação de uma nova paróquia. Que Cristo Rei tinha todas as características, tinha todas as condições para tal. E começamos a trabalhar. Isso foi um processo calculado, vamos dizer assim, programado, planejado. Né? O padre Lalim, que é a proximidade, Sim. Né, o carinho que a gente tem um pelo outro, ele foi assumindo mais de frente os trabalhos da paróquia, da futura paróquia Cristo Rei, e aí culminou no processo de, dentro dessas condições, de fazermos, então, constituirmos a paróquia. Antes, então, dentro desse planejamento, nós lutamos, era uma outra construção, era uma capela menor, ela era praticamente metade do que é hoje. E nós, então, nós tínhamos um conselho administrativo paroquial aqui da São José, grupos de pessoas muito abnegadas que muito nos auxiliaram na época. Dentro desse planejamento, nós fomos lutando para arrumarmos verbas e construirmos o que deve ser a matriz. Praticamente reconstruir. Porque de fato foi. Olha, a igreja veio, se não veio abaixo no primeiro momento, ela veio abaixo numa chuva. Isso que eu ia falar, eu lembro de Messias já comentar isso. Veio numa chuva que houve, num domingo, no sábado para o domingo, eu me recordo. Aí, de domingo, nós tínhamos aqui a quantidade de missas e tal, para cá e para lá. Na época, como estava, o telhado já tinha sido colocado abaixo, nós iríamos aproveitar as paredes laterais. E aí não estava tendo celebrações nesse período. Nós estávamos com várias missas aqui na São Vicente. E aí de manhã logo lhe avisaram, olha, a chuva que veio derrubou todas as paredes. Ficou só aquela parte do fundo, a parede que é lá no fundo. O resto toda veio abaixo. Então nós fazendo um processo grande, porque é de aterramento e assim por diante. E aí continuamos o trabalho aos poucos. O processo, então, depois daquela área lá do fundo, que, a meu modo de ver, é muito interessante, muito bonita, né? Foi aí que nós conseguimos um artista que tinha essa intenção nossa, então, no centro ficar o Cristo, porque nossa igreja toda, e o Vaticano II fala cristocentrismo, então Cristo Rei, no centro, aí estava Cristo Rei, e uma capela que era para o batismo e a outra que era o Santíssimo, com as pinturas respectivas, né, que nós temos até hoje. Tem até hoje, sim, e vai ficar para sempre. Sim, com certeza. Sim, porque eu amo o nosso Cristo. Eu também. Amo, porque eu falo que, né, tem várias pinturas, várias imagens, mas aquele é só nosso. Se a gente estiver em qualquer lugar do mundo, a gente bater o olho, qualquer jeito, pessoa da Cristo Rei, daí de Orlando, da região, conhece, sabe que é ele, se sente em casa, porque sabe que tá, né? Foi uma criação, é um artista mesmo, porque ele é maravilhoso. Foi uma criação, quer dizer, é baseado no Pantocrator, mas uma criação específica própria. Para Cristo Rei. Para Cristo Rei. E ele olha para a gente, né, o Cristo. Sim. De onde a gente estiver na igreja, se a gente olhar para ele está olhando para a gente. Sim. É muito legal. Muito. E aí o senhor ficou em Franca um tempo. E o que é o título de Monsenhor?
Foi quando eu fui eleito para ser administrador diocesano entre a saída de Dom Caetano e a chegada de Dom Pedro Luiz Stringini, acho que cerca de 11 meses. Então, a diocese fica naquele período da eleição do novo bispo. Aí eu fui eleito administrador e aí veio o título de Roma, me dando o título de Monsenhor, mas é padre mesmo. É só um título. Mas e não muda em nada na função do senhor, o título em específico. Temos um título honorífico ou de reconhecimento pelo trabalho desempenhado. Entendi. Eu lembro quando eu fui a Brasília, numa época que a gente fez um curso com o padre, inclusive a Aline, o senhor também ajudava em alguma paróquia, participava, como que é? Lá que inclusive era São José, se eu não estou enganada, também. São José, São José gosta do senhor, hein? Então. E hoje eu ajudo muito numa paróquia também São José. Também São José. Olha aí, ele não deixou fazer isso aqui é meu. Em Taguatinga, a região. Na época era na cidade satélite, hoje a gente chama só de cidade, Santa Maria. Eu já fui lá também. Isso, na Santa Maria, então tinha a paróquia São José. Sim. E ali o Dom Sérgio da Rocha, na época, que era o arcebispo de Brasília, na falta e na necessidade, me pediu. Então, além de trabalhar na editora, eu era o pároco. Desta paróquia. Pouquinho de serviço, imagina. E fiquei 9 anos lá. Depois, pelo acúmulo de trabalho, aí me trouxeram para mais perto, pediram que eu viesse uma paróquia então chamada São João Batista, aí já em Taguatinga, que fica mais próximo da CNBB. Mas durante a fase final do missal era impossível dar conta dos trabalhos. Imagina. Então aí eu vim para ser um auxiliar de uma outra paróquia. Entendi. Sim, a responsabilidade de pároco que é diferente mesmo, né? Mais de colaborador. Sim. E como que foi a época da pandemia? Porque foi para todo mundo, né? Uma loucura. A princípio, para descobrir como a gente vai viver com isso. Depois a gente vai ter que viver, não tem jeito. E aí, como você fez isso? Para gerenciar esse pessoal e continuar os trabalhos, ao mesmo tempo não podia continuar, porque não podia se reunir, né, presencialmente. Foi isso daí que você disse, essas dificuldades de primeiro momento. E de ordenar o trabalho, todo o nosso trabalho feito de home office, então fomos nos adaptando, adquirindo. Já tínhamos o nosso parque, vamos dizer assim, de computadores, isso tudo levando para as casas dos colaboradores, mesmo seja o comercial, seja o pessoal de diagramação, de revisão, de marketing, fomos lidando com isso. Depois de um período foi permitido, então pelo menos o pessoal de logística, e o pessoal de logística retornou com todas as precauções inerentes, e nós, nessa época, a CNBB também passou por todos os colaboradores que residiam e que hoje voltaram a residir depois que passada a pandemia, mas ficamos apenas em 3 na CNBB residindo. O Dom Joel Porter, que era o secretário-geral, o Padre Marcos, que era o subsecretário de pastoral, e eu. Ficamos os 3 residindo no prédio imenso, tomando conta de tudo. Na época eu conversei com o padre Daniel Rochette, alguma coisa assim, que ele é de Franca, mas ele também... Foi por isso que eu conversei com ele, questão da animação. E foi bem nessa época da pandemia, que ele veio, acho que por causa da família, acabou ficando, que ele veio, acho que estava de visita, e a pandemia se agravou, e acabou ficando... Fecharam tudo, né? E o padre Daniel ficou, hoje ele é palotino, né, da ordem dos palotinos, ele reside em Roma. Sim, que legal. O padre Patrick ainda era também? O padre Patrick foi subsecretário-geral, mas voltou para a diocese dele. Luz. O processo de todos, normalmente a gente fica um tempo. E depois retorna. O povo vai ficar feliz com essa notícia. Né? Exatamente. A diocese de Franca está aqui esperando. Eu que persisto por mais tempo. Pois é uma função técnica. Sim. É uma função. Os outros são funções... os outros assessores são funções teológicas, pastorais e tal. A minha função, eu acho que é difícil encontrar alguém. Eu acho, não que não possa me substituir, mas pela parte técnica, Sim. de administrar, por exemplo, 105 colaboradores. Sim.
coisa fácil. E, às vezes, e nós, padres, não temos a formação para isso. Eu adquiri ao longo do tempo e estudando também. Voltei à faculdade para poder aprender. Depois de estar lá? Depois aí fui fazer curso de gestão de pessoas, de gestão de marketing, e foi vários cursos. Hoje eu ainda faço um curso de pós-graduação. Olha, que legal. E é bom, né? Sim. Imagino que deve ser bom, a gente conhecer, pegar continuar estudando, né? Sim, nunca é demais. Apesar da correria e da... de quase não ter tempo. Estudar à noite. E o senhor falou da internet, que na época... O senhor é internauta? Gosta de mexer? Eu gosto. Eu não me sinto bem em redes sociais. Eu tenho uma presença muito discreta e não quero passar disso. Sim. Eu, pela formação e por tudo, eu acredito que hoje o mundo vive numa insanidade. Hoje a doença mental, as doenças mentais, no meu modo de ver, decorrente do mau uso. Sim, disso. É verdade. A internet é algo bom, mas tudo que é bom também pode ser... Em excesso, né? Exatamente. Então eu prefiro me manter um pouco, né? Embora a gente preservado mesmo, né? Porque tem coisas que são necessárias, acredito, nós fazemos muito uso, no sentido positivo mesmo, né? Uhum. Nós desenvolvemos todos os nossos trabalhos com inteligência artificial. Aí eu fui fazer também um curso para aprender a usar inteligência artificial, coisas todas. Mas aquela presença de tudo você tem que emitir uma opinião, de tudo você achar, porque o achismo é o que é o grande mal, na internet, né? É isso, todo é mundo verdade. acha, todo mundo tem que dar uma opinião. É verdade. Embora eu diga, a gente leia o tempo todo e coisas do Vaticano, do Papa, tudo que o Papa fala. Então eu vejo que hoje, para nós podermos ter uma sanidade mental, é necessário que a gente tenha... Se desligue algum momento, tem um controle, né? Porque a internet, com essa polarização, com essas... Aí, ou é isso ou é aquilo. É verdade. Ou é A ou é B. Ou tá aqui ou tá ali. Sim. Até o Papa, você falou do Papa, e até o Papa às vezes é vítima disso, né? Exatamente. De apontamentos e julgamentos e questionamentos na internet, né? Então, eu acredito que a gente tem que manter a nossa sanidade. Eu procuro manter exceção. Não quero me... Além de todas as dificuldades que a gente tem inerentes à vida, as dificuldades familiares, pessoais, comunitárias, eclesiais e assim por diante, mas eu não preciso ficar o tempo inteiro ali participando de grupos. Eu não gosto de grupos. Eu não gosto de grupos. Faz bem, eu acho que faz bem. Eu também acho. Eu só participo de uma rede social, no sentido de que estou ali porque também então, para divulgar até o trabalho que eu faço, divulgar o trabalho, olha, veja livro tal, ou veja publicação tal, nós estamos produzindo isso. É o máximo que eu faço. Ali estou no Instagram, é a única que faz isso. Nenhuma outra, só ali, que é o ponto nosso. Sim, e a gente acompanha né, as redes das redes sociais, é bem importante também. Né? A gente acha que isso daqui é um trabalho de evangelização, né? Porque às vezes a gente não consegue ir até o próximo, mas aqui, o seu podcast mesmo, pode ter certeza que vai evangelizar muitas pessoas. Pessoas que estão com saudade, pessoas que querem relembrar, pessoas que ainda não conhecem quem é esse Padre Jamil que tanto fala. Né? Então, falar da palavra de Deus é bom, mas eu concordo muito que a gente tem que ter hoje em dia, sobretudo, um certo limite, né, pra gente não ficar. O que o senhor faz para manter a sanidade? O que anti-hobby? O que gosta de fazer nas horas vagas? Tem horas vagas? Poucas. Sempre procurei me cuidar muito bem, saber definir, distinguir e reservar um momentozinho, por exemplo, depois de um período aí, que às vezes a idade vai chegando e tal, aí os médicos, eu gostava de caminhar, continuo fazendo isso, não, o médico disse, tem que voltar para a academia e fazer musculação. Fortalecer para... Então, eu, por exemplo, eu procuro fazer isso. Daqui a pouco tá igual o Padre Marcelo Rossi. Não, também fica para outra coisa. Tudo dentro do limite, apenas visando a saúde. A saúde, né? O wellness, o bem-estar. O bem-estar, tal. Eu procuro fazer isso. Nesse aspecto que você disse. De se cuidar, né? De se cuidar. De cuidar para poder cuidar dos outros e poder também estar presente
uma força viva dentro da igreja, né? Sim. E com a cabeça no lugar para poder discernir as coisas, ver e saber onde caminhar, ter perseverança, ter equilíbrio. Hoje, eu conheci um padre lá mesmo em Brasília, um italiano, e ele era assim, devoto de carteirinha de Nossa Senhora do Equilíbrio. Foi lá que eu fui conhecer Nossa Senhora do Equilíbrio. Uma imagem bonita e tal. E aí eu aprendi um pouquinho com ele, né, sobre isso, e eu vejo que isso é um afã na vida da gente. Ter o equilíbrio. O equilíbrio nos ajuda muito a não entrar na moda. A moda é passageira. Santa Teresa já dizia, tudo passa, tudo muda, só Deus não muda, só Deus basta, né? Então, e isso é o equilíbrio. Hoje, o jeito de ser igreja é esse jeito. Ontem era outro, e eu já tenho idade suficiente para ver tantas coisas que passaram. Diziam, a igreja é isso, é só isso a igreja. Seja em grupos, movimentos, é isso daqui, é aquela briga às vezes. Sim. Por que perder tempo com isso? A gente sabe que tudo... Sim. Tudo... Aí chegam outros. Hoje tem uma outra onda, mais assim, dentro da igreja, que a gente tem lá os olhares e pensa... Mas isso também passa. Verdade. O que sempre vai estar aí é ser de Jesus Cristo, é a força de Jesus Cristo. Essa é a grande característica nossa de igreja católica. Essa é a alegria nossa. Jesus mesmo prometeu que as portas do inferno nunca prevalecerão e que nas tempestades o barquinho de Pedro parece que vai afundar, mas Jesus está lá, não está dormindo. Sim. Que a gente sabe que ele vai para homens de pouca fé. E é isso, então. A gente às vezes nota que tem essas dificuldades, nos falta às vezes esperança diante de tantas dificuldades. Mas aí também o Papa também, como vigário de Cristo, para dizer, vamos celebrar a esperança, que é o próximo ano, o jubileu da esperança. De esperança em esperança, a gente vai rumo ao reino definitivo. O Papa, eu ia falar agora, e por falar no Papa. Fala pra ele a história da mão, do cumprimento. Eu não sei se o senhor já viu uma teoria de que todo mundo está, se eu não me engano, 7 mãos de distância de qualquer outra pessoa do mundo. São 7 ou 8 mãos, apertos de mão. Então, por exemplo, o senhor apertou a mão do Papa. Sim. Nós apertamos a mão do senhor, então nós estamos a uma mão do Papa, preciso. Sim, exatamente. Como que foi que você conheceu ele, o Papa Francisco? Eu, por força do trabalho, normalmente, a cada ano, a presidência da CNBB faz a visita ad limina. As dioceses são de 5 em 5 anos. A CNBB é mais anual. E a gente acompanha. Então, nessas viagens todas, quando a gente vai, tem um momento lá que o Papa recebe a presidência para uma conversa pessoal, e aqueles que estão junto com a presidência, no primeiro momento, também estão junto, cumprimenta, e depois aí eles continuam lá no colóquio, e a gente sai para uma sala ao lado, né? Eu tive a alegria de estar aprendendo com o Papa Bento XVI, depois saí agora com o Papa Francisco em várias ocasiões. E espero agora que já conheceu o Papa. Em fevereiro, acho que se eu não me engano, nós já temos uma data marcada já para de novo estar com ele. E deve ser uma graça, assim, muito né? Bom. Porque o Papa Francisco ele é maravilhoso, né? Eu sou suspeito, porque eu amo aquele homem. Eu também. Admiro demais. A gente estava até brincando, falando que se a gente tivesse uma foto com o Papa igual o senhor tem, a gente manda fazer camiseta. Eu só ia assim, eu peguei a mão do Papa, ó. Ia ser assim. Um exemplo para a igreja, sim, pra gente. Com certeza. Ele faz com a vida, né? Ele não precisa nem falar muita coisa. Do jeito que ele... Agora eu vi alguma coisa que ele falou sobre quando ele morrer, que ele quer ser enterrado no caixão de madeira como os pastores. Ele escreveu, tem documento. Ele é muito... Nossa! Ele iluminado cheiro mesmo. das ovelhas, né? Ele tem.
Maravilhoso. E sua família, tudo bem? O senhor vem sempre visitá-los? Não tanto quanto deveria. Minha família hoje já se reduz a uma irmã e um irmão, né? E sobrinhos. Que a minha mãe morreu já agora em dezembro, vão ser 2 anos. Nossa, recente. Então tem uma irmã em São José do Rio Preto e um irmão em Jales. Então, de vez em quando eu estou por aí. Consegue estar com eles. Eles devem sentir saudade, mas Com entendem, certeza, né? entendem. Eu lembro, acho que da sua família, quando minha mãe trabalhava na casa paroquial da Cristo Rei, que vocês... Inclusive, eu tenho uma mãe rainha que o senhor deu para ela, que é a imagem mesmo da mãe rainha, que é raro. Geralmente tem a capelinha que me faz das casas. O senhor deu a imagem mesmo, há muitos e muitos anos. Aí, esses dias eu mostrei e todo mundo ficou encantado, porque não conhecia. A Dona Alice. Pois é. Isso. Eu recordo bem. Isso. E aí eu mostrei a imagem que o senhor deu da mãe rainha para ela, todo mundo ficou, nossa, eu nunca tinha visto a imagem da mãe rainha. De você novinha. Novinha. Sou muito nova ainda, Continue jovem. Eu tinha acho que 18 anos, 17, 18 anos. A Alice, que a gente tem sempre que agradecer pelo trabalho que ela fez na casa paroquial, depois continuou ainda sozinha com o Padre Lalim, mas teve um período que nós estávamos reformando a casa. Eu lembro, eu comentei isso com ela agora. Então, e que nós residimos lá, e era ela que cuidava de todos nós, com uma comida maravilhosa. Todo mundo lembra da comida. Eu ia falar agora, todo mundo que fala da comida. Todo mundo. Amava cozinhar. Aqui, o Empório da Dona Alice é homenagem a ela. Tem tipo um comércio de comida, vender comidas, doces, queijos, e homenagem a ela. Sim. Que bom. Ô, padre, vamos fazer a perguntinha depois você... Verdade. Padre, aqui tem 4 perguntas aleatórias para o senhor escolher uma e responder para a gente. Aí o senhor pode ler em voz alta. Nossa. Pegou difícil. Se você pudesse passar, pois é, o que diria para você mesmo que faria sua vida melhor nos dias de hoje? Você falou de teoria, né? Mas isso são estudos mesmo. Vou falar de um parafraseado de jogo de futebol. A teoria. O senhor torce para o Corinthians? Sim. Não, mas não. Ninguém é perfeito, gente. Fazer o quê? Não, já fui. Mais ligado. Eu já nem sei. Entendi. Não sei. Mas aquilo lá, né? A ideia básica e que vale para todos os campos é o seguinte: o jogador de futebol, quando ele está lá com os seus 35, 36, depois de tantos anos jogando, treinando e enfim, ele consegue visualizar todo o campo de futebol, ele consegue ver a melhor jogada que ele deveria fazer, e ele sabe onde colocar a bola ou pedir para ele poder ir lá e continuar a jogada. Sim. E pensa, vê e tem uma visão excepcional. Mas isso não é apenas ideia, isso é uma provado, é tese. Só que ele não tem mais as pernas para chegar lá onde a bola vai. Tem a vontade, tem a técnica, o conhecimento. Físico, exatamente. Não consegue chegar lá até onde a bola está. Eu venho um mais jovenzinho que tem pouca experiência e acaba chegando mais dele, e corta a jogada ou prossegue de outra forma. Assim, o jogador, eu penso também na nossa vida. Depois de anos e anos, nós temos uma visão muito maior da vida, a experiência. E a gente sabe que, se fosse no passado, às vezes nós não teríamos feito daquela forma. Então, como eu digo hoje, às vezes a gente teria esperado um pouquinho mais. Verdade. A gente teria feito com mais calma. Feito diferente. Isso. Calma que a gente precisa ter. Às vezes a gente foi meio afoito, mas enfim, hoje eu tenho essas pernas que eu tenho, jogador. Eu tenho que me programar para poder viver e poder chegar a bola a tempo. Se não é lá na ponta, pelo menos aqui próximo. Aqui próximo, sim. Aqui próximo. E com a visão que eu tenho, eu posso fazer o lançamento. Talvez eu não consiga chegar direto no gol, mas eu consigo fazer o lançamento. Isso pensando num jogo de futebol. Assim também é a nossa vida, eu vejo. Né? Nós vamos adquirindo experiência, e por isso tudo a gente é chamado a transparecer e, ao mesmo tempo,
comunicar essa experiência para os outros que estão vindo, para não para dizer você tem que fazer isso, isso e isso simplesmente, mas para dizer o porquê deve ser feito daquela forma. Sim. Não apenas dizer tem que fazer isso. Não, isso não entrou na minha cabeça, mas o porquê que tem que fazer. E assim, então, se eu fosse voltar no passado, às vezes eu diria, às vezes o lançamento teria sido feito de outra forma, eu teria chegado de outro jeito, de outra maneira, né? E por isso a minha vida não é que seja melhor hoje, mas talvez não tivesse tido, assim, alguns desencontros. Teriam sido evitados. Teriam sido, tanto da minha parte quanto da outra parte, talvez pela maneira como eu me portei, de possibilitar esses desencontros, talvez não ocorresse. Sim. Mas nunca Mas o senhor sabe disso hoje, né? A gente sabe disso só depois que a gente já tem a maturidade. Depois a gente, Sim. Faz Então, vocês perguntam o que você diria para mim mesmo? Eu diria Isso, equilíbrio. Eu vi uma frase uma vez que é muito engraçada. No meme, Nossa Senhora do Equilíbrio, equilibrai-me. Por aí. Qual que é o seu santo de devoção? Olha, eu fui ordenado no dia de Santa Luzia, então sempre a gente... A Igreja Santa Luzia aqui também foi, né, uma iniciativa do senhor. Nós iniciamos a comunidade. A Igreja de Edificação foi o Padre Omar. Nós começamos a comunidade lá naquela região da cidade. Começamos a comunidade ali ao lado da casa do Manuel, da Séria. Sim. E é uma igreja linda, eu acho linda também. Isso, depois o Padre Omar é que construiu. Aqui dos meus trabalhos aqui, a Mãe Rainha. Mãe Rainha, linda. Né? Linda mesmo. A São Francisco. Linda, diferente, né? Porque na época foi uma inovação, o jeito de construir. A reforma e a ampliação da Nossa Senhora Aparecida. Aqui, a reforma e ampliação da Cristo Rei. Nós reformamos na época também a São Vicente. E eu encerrei a construção da Santa Rita. Finalizei. E, ao mesmo tempo que estava sendo finalizada a construção da Santa Rita, também a da São João Batista. Olha. Foram esses, assim que eu me recorde, né? E várias vezes aquelas reformas que nós fizemos, uma reforma muito, muito grande na Santa Genoveva. Sim. Que você me perguntei, né? Acho que é essa que tem hoje. Padre, se você quiser dar pudesse dar uma mensagem para quem está assistindo a gente, pessoal daqui, não só de Orlândia, como da Diocese, o que talvez vai ver que se conhece o senhor de hoje, que está pertinho do senhor lá, mas que gosta do senhor, está acompanhando. Tá certo. O meu abraço a vocês, eu abraço a todos, e dizer que, olha, acima de tudo, vale a pena viver junto com Jesus. Vale a pena a vida, e a gente sempre tem que ser alegre. Alegre, porque a alegria vem do Evangelho. Então, o Evangelho Gaudium, diz o Papa Francisco. E é assim que a gente deve caminhar. Caminhar na paz, na alegria, sendo feliz e fazendo os outros felizes. Amém. Isso é o que Amém. vale. É o que vale. Amém. E volte mais vezes. Venha para O presente dele? Sim, com certeza. Nós temos uma lembrancinha lá do meu terço sagrado, que sou eu quem faço. E fizemos um terço personalizado para o senhor. E quando o senhor for rezar com ele, né, gente? Reza por nós. Muito Sim, obrigado. o senhor tem que olhar a fotinha. É verdade, a gente não deixa O senhor tem que olhar essa fotinha. Deus Tem, o senhor concorda. Foi feito para o senhor mesmo. Só o senhor tem esse daí mesmo. A gente que agradece, Pato, pela presença. Foi rapidinho, mas foi maravilhoso. Com certeza. Muito obrigada. A gente com saudade, então é bom saber como está a sua vida, como estão as suas tarefas. Que o senhor está bem, sobretudo, né? Que a gente conhece outra coisa, ficou muito tempo sem ver e fica pensando, será que ele está? Como é que ele está? O que ele está fazendo? Será que ele está bem? Então, que bom saber que sim. E muito obrigada mesmo pela atenção. A gente nem acreditou quando você aceitou. A gente ficou muito feliz de verdade. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai gostar. Também. Com certeza. Obrigado, que Deus os abençoe. Amém. Amém.